Boa tarde, Brasil! Está no ar Sabor de Vida e hoje queremos tirar o chapéu, rezar por aqueles que ganham o pão de cada dia com o suor do seu rosto. Pois é, você aí em casa quer vender comida? Então fica ligadinho com a gente, viu? Porque hoje o tema do Sabor de Vida é dedicado a quem quer empreender no ramo alimentício. Pois é, nós vamos receber uma chefe de cozinha que vai contar como ela começou a vender comida. E além disso, o nosso prato do dia vai ser preparado, sabe por quem? Por ela. E será um delicioso risoto de quinoa, padre. Chique, viu? Chique demais. Saborosíssimo. E também, lógico, para adoçar a nossa vida, teremos bolo de churros. E queremos entender aí como que a pessoa fez, a chefe que vai trazer essa receita pra gente, como que ela fez para ganhar sua vida e tratar das suas filhas com tanto carinho, vendendo bolo também. Pois é. Sabe o que é interessante? A gente às vezes fica falando de vender, mas como é que a gente põe preço nas coisas? Por isso que nós vamos falar também sobre a importância do marketing e da precificação quando o assunto é venda de alimentos. Dentro desse setor, a responsabilidade é assunto primordial, não é mesmo? Por isso, também existe um órgão que fiscaliza os estabelecimentos e a gente vai ter umas dicas aí de como a pessoa pode estar dentro em dia com a vigilância sanitária. Como produzir, transportar, manipular e fabricar, comercializar alimentos. E a nossa sobremesa, lógico, vem com a nossa boleira, com uma trajetória muito linda, emocionante, de poder cuidar dos seus com tanto carinho. Nosso bolo de churros hoje. Pois é, tudo isso e muito mais para você que está aí ligadinho conosco na TV Aparecida, no nosso Sabor de Vida que está só começando e inclusive você pode acessar também no Instagram para ficar juntinho conosco, Padre Evandro. Isso, acesse o Instagram, manda sua receita, quero produzir aqui. @programa.sabordevida. E temos a cartinha também, né, Bianca? Tem sim, você pode mandar cartinha pra gente, sabia? Caixa Postal 41, o CP 12.570.970, Cida, São Paulo. Não deixe de participar conosco, não deixe de mandar sua cartinha, de também ir ali no Instagram e ficar juntinho conosco, porque está só começando o nosso programa, que já vem com o prato do dia, é isso? Isso, vamos para o nosso prato do dia. Vamos fazer nosso risoto de quinoa, a receita é dela e os sonhos também que estão nessa receita é dela. Seja bem-vinda, nossa chefe. Muito obrigada pelo convite, estou muito feliz de partilhar minha história com vocês. Obrigada a você, Giovana, por estar aqui conosco. Aliás, a Giovana, né, é uma chefe especialista em alimentação saudável. Isso. E é interessante a gente falar para quem está em casa que alimentação saudável não significa apenas e tão somente fazer dieta, né, Giovana? Não, de jeito nenhum. É muito importante que as pessoas entendam que a alimentação saudável é muito mais do que dieta, mas é a gente ter uma vida com bem-estar, também procurando, obviamente, que as pessoas procuram muito emagrecimento, mas primordialmente a saúde. E você vai, inclusive, montar e pesar umas marmitinhas aqui e contar a sua história pra gente também, não vai? Exatamente. Então, combinado. Bora lá para essa nossa conversa. Vamos começar primeiro com o nosso prato do dia, então, né? Como é que faz esse risoto de quinoa, Giovana? Eu trouxe para vocês aprenderem as variações. Então é muito importante quando a gente está preparando comida em casa ou quando a gente vai trabalhar, a gente entender que a gente pode usar o mesmo alimento para fazer diversas preparações, tá? Então aqui, por exemplo, a gente tem o frango desfiado. Eu falo sempre para as pessoas que na hora do cozimento a gente tem que colocar os temperos naturais, abusar dos temperos naturais. Essa água do cozimento a gente consegue fazer legumes, arroz, então a gente pode guardar para fazer um risoto. Então tudo isso mantém os nutrientes do alimento. O frango desfiado, ele é multifuncional. A gente pode usar para recheio de uma torta, de uns lanches como lanche natural, tapioca e também na base do risoto que nós vamos fazer. Hoje a gente vai utilizar como fonte de carboidrato a quinoa para a gente fugir um pouquinho do convencional do arroz arbóreo que as pessoas estão habituadas. Do glúten também? Exatamente. Então a gente vai ver aqui que a gente vai preparar de uma maneira que as pessoas já conhecem, mas muito mais nutritiva. Então a gente vai assim adequar os sabores e mostrar que vai ser bem prático, como as pessoas já vão percebendo aqui.
Ó, vai falando se tá certo aqui. Tá. Ô, Giovana, como é que surgiu então a ideia de vender comida? Então, eu me formei em gastronomia aos 19 anos e aí eu fui trabalhar em indústria, né, em restaurante de fábrica e posteriormente para a área hospitalar. E eu via que isso não era o que eu queria ofertar para as pessoas, que para mim a alimentação é mesmo fonte de saúde, é o nosso remédio. Então, enquanto eu estava trabalhando no hospital, eu voltava para minha casa, eu morava com os meus avós e eu produzia as marmitinhas. Meus avós, bem de idade, me ajudavam. Meu avô ficava sentado assistindo televisão com um saco de batata enorme na perna, descascando para mim. E aí a gente preparava. Minha avó me ajudava a pesar e decorar as marmitas. E assim foi indo. Eu fiz um site, né? Assim como você falou, é muito importante que a gente tenha um marketing bonito. E aí as pessoas iam buscar na casa dos meus avós. Ficavam apaixonados pela comida e pelos meus avós. Sem dúvida. E aí a gente percebeu que estava dando certo quando tinha freezer no rancho, na sala. E aí eu falei, meu Deus, eu preciso decidir o que eu vou fazer. E eu sempre coloco muito Deus na frente de todos os meus sonhos. E aí a minha avó me ligou, a minha outra avó, e falou que a minha tia estava querendo também empreender. A gente sentou, conversou e a gente sonhou junto a Tio Fit. E aí é hoje o nosso restaurante, nós temos 7 anos. E Onde hoje que é nós... esse restaurante? Oi? Onde que é? Em Taubaté. Nós trabalhamos com a demanda total, então a gente trabalha com pães, lanches, refeições, salgados e sobremesas. Então o cliente tem acesso à alimentação de todo dia no restaurante. Que legal isso, né? Empreender realmente é importantíssimo, principalmente nessa época em que estamos vivendo. Notamos o quão é necessário empreender por conta da pandemia, nós notamos que se fez necessário isso, e hoje em dia cada vez mais, porque a marmitinha com aquele gostinho caseiro é outra coisa, né? Exatamente, é outra coisa. Então a gente vê assim, vou mostrar para vocês a importância da gente, quais alimentos que são melhores para congelamento. Legal. Então quem quer trabalhar com essa opção de congelado, é muito importante que as pessoas comprem as embalagens específicas, né? No mercado a gente tem a embalagem que é BPA free, então não libera bisfenol, que vai direto do micro-ondas, do freezer para o micro-ondas, então isso é muito importante. Sim, agiliza a vida, né? E a gente tem que pensar em todo esse ciclo de saúde, de todos os passos, não só no preparo, mas no método que nós vamos congelar, como a gente vai distribuir. Tá certinho. Giovana que tá certinho, hein, Fábio? Enquanto a gente tá papeando aqui também, Fábio Ele já tá está com a mão trabalhando. na massa, hein? E tem feijoada fitness também? Tem, toda quarta-feira é o nosso único prato fixo há 7 anos. As pessoas Olha. adoram. A nossa feijoada é bem famosa. É interessante isso, né? É aquilo que nós estávamos falando mesmo para você aí de casa, né? Que é possível sim se alimentar muito bem, corretamente, saudável, sem ser na dieta especificamente. Porque se fala muito em frango e batata doce apenas na dieta, né? Exatamente. O nosso restaurante tem essa missão de mostrar para as pessoas que nós trabalhamos com toda a variedade de comida brasileira. Então, tudo aquilo que vocês já estão habituados, vocês encontram no nosso restaurante de uma maneira saudável. Tem pão de mel, tem palha italiana. Olha. Assim, tudo, os bombons são super gostosos. E como que fica a aceitação do povo? Tem bastante procura? Muito. Hoje, graças a Deus, a gente tem uma procura muito grande. A gente trabalha com refeição quente e congelada. Então, o nosso público é muito misto. Então, quem trabalha em Taubaté e tem acesso a pedir todos os dias, pede. Quem viaja, leva congeladinha. Para o jantar também, as pessoas já levam congelado. É bem prático. E hoje a gente já está com 7 anos no mercado e nós somos o maior restaurante de alimentação saudável do Vale. Olha só. Bom, vamos dar uma pausa nas marmitinhas para ter uma ideia aqui. Bom, Padre Evandro já picou a cebola, o alho. Isso. O alho, cebola, alho, pimentões, ralei a cenoura, tomate. Isso. Aqui eu pedi na receita o tomate sem pele e sem semente. É muito importante quando a gente vai congelar, porque esses alimentos juntam muita água.
Então a gente geralmente tira. Tira pra poder. Isso, para que não fique aquela marmitinha que na hora que a pessoa tira Ela tá a tampa, nadando. ela tá nadando. Isso. Então é muito importante a gente escolher os alimentos adequados para que realmente fique uma refeição saborosa depois do descongelamento. Óleo de gergelim. O óleo de gergelim a gente vai usar só na finalização. Aí vamos colocar agora no início o azeite pra gente refogar a cebola e o alho. E o alho. Você falou, Giovana, a respeito da quinoa ser uma alternativa, né, ao arroz arbóreo. É uma alternativa interessante e muitas vezes pouco conhecida ainda, né? Exatamente. Ela é muito saborosa e ela é muito nutritiva. Então, é bem interessante e ela dá para fazer diversos pratos. Aqui, na hora que a gente pode escolher diversas proteínas, porque ela casa bem tanto com proteína suína, frango ou carne de vaca também. E para quem é vegetariano, tem ótimas opções para substituir a proteína E a animal. quinoa também é fonte de proteína. Isso, é uma proteína vegetal. Muito interessante esse bate-papo que você está acompanhando aí conosco, né? Com a Giovana, ela é uma chefe especialista em alimentação saudável. E estamos hoje preparando esse risoto de quinoa aqui. Pode usar essa? Pode. Para que você possa também aí na sua casa fazer para encantar os seus e deixar um saborzinho diferente no seu dia a dia também. Não só para o seu almoço de domingo, de final de semana, mas para o seu dia a dia também ser saudável. Quem quiser encontrar vocês na rede social, como que é? O nosso Instagram é refeições_2fit. E o meu é chefe_Giovana Barros. Aí lá a gente tem todos os nossos produtos e tem várias receitas para as pessoas também. Giovana, a escolha do cardápio lá atrás, junto, né, com o seu avô e sua avó, também dependia deles? Eles também ajudavam a escolher o cardápio? Como é que funcionava isso? Eles me ajudavam. E eu acho que o mais interessante foi a escolha do cotidiano mesmo. Então, vó tem muito assim de carninha de panela, né? Dessas coisas que a gente está habituado. Comida afetiva, né? Exatamente. E isso fazia muita diferença. As pessoas sempre retornavam e viravam clientes habituais a partir disso, de sentirem o tempero caseiro, né? Então, assim, isso foi muito importante. Então, o patamar que chegou hoje tem muito colo dessa avó e desse vô. Tem sim. E eu acho que, assim, é muito importante quando a gente tem esse apoio, né? Meu avô, minha avó sempre sonharam junto comigo e sempre me incentivaram muito. Que bom, que Então, bonito. isso fez total diferença na minha vida. E chegar onde chegou, o que você pode dizer de tudo isso hoje? Daquele sonho no colo da avó, do vô, descascando batata, e chegar hoje... Eu tenho muita gratidão do lugar que eu tô e do lugar que eu sei que eu ainda vou chegar. E eu acho que a principal diferença é saber mesmo que eu faço isso com o coração. E de que a minha vida faz diferença na vida das pessoas. De saber que as pessoas... muitas pessoas nos procuram por indicação médica. E que as pessoas, assim, mudam a saúde por completo porque elas comem com a gente. Então, eu falo para as pessoas com toda certeza, eu não vendo comida, eu vendo saúde. E eu acho que mais que isso, o entendimento, o acesso à informação. Eu estou agora no último semestre de nutrição. Então, para levar ainda mais... aprimorar a qualidade, mais exatamente, que já chegou. Exatamente. Para as pessoas entenderem como isso é importante na nossa vida. Acho que a pandemia mostrou muito isso, né? De que a nossa saúde é essencial. Sem a saúde, a gente não consegue nada, né? É uma busca constante, né, pela Aqui melhora. Podemos colocar. Podemos. Agora nós vamos colocar o pimentão. Isso. E o cheirinho que tá aqui na cozinha? Tá gente? cheiroso. Nossa, tá um cheiro incrível. Não, e os títulos aqui das marmitinhas? Eu trouxe vários sabores para Lê vocês. pra gente, Bianca. Ó, aqui na minha frente eu tenho uma carne de panela com arroz e tutu de feijão. Olha que coisa deliciosa, gente. Também tem uma parmegiana de abobrinha, arroz integral e tutu de feijão. E tem outros sabores, óbvio, né? Inclusive, muito provavelmente, esse risoto de quinoa também faça parte, talvez, do seu repertório aí, né? De receitas. O nosso cardápio, ele varia
por semana e a gente tem mais de 30 tipos de refeições. 30 tipos? Exatamente. Olha. Então, por isso que, assim, agrada todo o paladar, porque tem para todo gosto, sabe? Tirando o fixo da feijoada na quarta-feira, vai mudando durante as semanas, né? Ela já pegou o cardápio. Ela vai aparecer lá. Olha que Vou aparecer por lá, é pertinho daqui, é pertinho daqui. Principalmente, Giovana, porque eu fico pensando na praticidade, não é? A gente, às vezes, quer que as coisas aconteçam de forma rápida e se faz necessário isso por conta de trabalho. Exatamente. E a gente acaba comendo só porcaria pela rua. Por quê? Por que a gente não pode fazer uma coisa mais saudável, prático, né? Exatamente. Ser prático e ser saudável. Exatamente. Eu sempre falo que as pessoas têm que deixar de abastecer a despensa com bolacha, biscoito e todas essas coisas industrializadas e entenderem que a gente pode abastecer o freezer assim, que é comida muito rápida. Enquanto você toma banho, a comida está aquecendo e tem uma comida de ótima qualidade para você almoçar ou jantar. Então agora não tem mais desculpa. Agora vamos colocar o tomatinho e a cenoura. Eu não refogo muito porque eu acho que tem que ter a crocância, que o pimentão ele é mais durinho, então dá um saborzinho diferente. E a receita é maravilhosa, parabéns. Obrigada. Eu sempre uso o açafrão nas receitas. Ele, na verdade, quando a gente utiliza a temperatura, ele perde as propriedades. Ele é mais para coloração. Então eu Finaliza, sempre então? Isso, eu sempre uso para finalizar. Uma dica boa de hoje. Aliás, cheios de dicas boas Não, estamos e a com o nosso cor? Olha programa. quantas cores. Fica lindo. E olha só quantos nutrientes diferentes a gente colocou numa mesma receita. Então é sempre bom, porque além de agradar muito os nossos olhos, porque a gente primeiro começa a aceitação da refeição assim, mas é muito importante nutricionalmente. Agora a gente vai colocar o franguinho. Acho que metadinha, né? Aí. Olha, tá ficando lindo, inclusive. Aqui, ó. E essa base aqui, ó, que a gente preparou, dá pra você fazer torta, dá pra você utilizar em outros processos. Então você pararia aqui e pode porcionar do tamanho da sua família. Sim. Né? Do jeito que está, aí eu já posso congelar. Exatamente, exatamente. Então, se eu vou fazer uma torta, eu uso um pouco menos de recheio. Se eu for fazer um fricassê, então dá pra gente utilizar em diversas demandas, vai ficar muito mais prático. Então, faz uma quantidade maior e porciona para você ter já o caminho andado para outros dias. A quinoa, você só cozinhou ela? Isso. Aí pode colocar, padre. Tem manjericão e a cebola. Isso. Delícia. Olha. Olha só. Então, manjericão, cebolinha, tudo isso acrescenta muito sabor pro nosso prato. Pode pôr salzinho? Pode pôr sal. A gente deve ter muito cuidado na hora de preparar os alimentos para congelamento, porque a gente precisa preparar, já porcionar e aí congelar. A gente não deve ter muito tempo, né? Tanto Não ficar em casa. muito tempo. Isso. E a sua marmita dura quanto tempo? As marmitas congeladas, elas duram 3 meses, 3 né? meses. É uma especificação da Vigilância Sanitária. Olha que lindo que Olha. já tá. Aí agora a gente vai colocar a quinoa. Tá bom. Lindo e com certeza deve estar muito saboroso, porque eu tô sentindo o cheirinho daqui. O cheirinho das marmitinhas aqui também tá sensacional. Então não tenho dúvida de que tá saboroso, viu, Gil? Olha só que lindo que já tá. Aí, pra finalizar, a gente finaliza com azeite de gergelim. É bem pouquinho, você viu que a gente usou só um pouquinho no início e agora a gente usou azeite extra virgem para começar. Eu gosto sempre de só finalizar porque eu não gosto de aquecer o azeite de gergelim. E aí eu finalizo só com
o açafrão ou cúrcuma para a gente não perder as propriedades. Tô morrendo de vontade de experimentar, hein, Padre Evandro? É difícil? Não é difícil. Prático, É né? prático, é fácil. E olha só que lindo que fica. Agora, pra gente também, é claro, falar com quem está em casa, já que estamos falando sobre Pronto. vender comida. Ai, que vontade de experimentar, Giovana. Já que estamos falando sobre vender comida, você trouxe pra gente aqui, inclusive, as embalagens, uma balancinha Isso. para nos ajudar, para ajudar quem está em casa a entender, né? Exatamente. O que eu vim mostrar para vocês? Primeiro, sobre a embalagem. Assim como eu já... Peraí. Aí. Como eu já tinha comentado, a gente tem que... São diversos tamanhos que hoje a gente encontra no mercado, mas elas têm que ser BPA free. Então, aqui embaixo já vem a especificação, tá? Se é um produto que é livre de bisfenol ou não. Então, não dá para congelar naquelas marmitinhas habituais. Sim. Tem que ser assim, tá? A balancinha, a gente tem uma balancinha convencional, bem baratinha, as pessoas encontram. Então, a pessoa vai, ela liga e aí você coloca a embalagem e tara a balança, que significa a gente retirar o valor, né, o peso da embalagem. E aí, padronizar. É muito importante que as refeições sejam padronizadas em quantidade, porque senão o cliente compra um tamanho uma vez, outro, então é sempre importante. Então, você padroniza o seu tamanho e aí vai especificar quanto que vem de proteína, quanto que vem de carboidrato, de legumes e fazer aí a sua quantidade base. Tudo isso na hora que você já está preparando e pensando no seu cardápio, você já vai pensando também nesta arrumação, né? Isso, exatamente. No restaurante, nós trabalhamos com 2 tipos. A marmita maior, que geralmente é indicada para o almoço, que é de 400 gramas, e a de 250, que é a menorzinha para o jantar. Então, são... Todas olha, têm carboidrato, proteína e vegetais? Não. Não, essa pequenininha, ela é sempre 150 de proteína e 100 de acompanhamento, que pode ser carboidrato ou, se a pessoa preferir low carb, vai ser legumes. Tá. Essa grande, ela tem 200 de proteína, 100 de arroz e 100 de acompanhamento, que geralmente é legumes ou grão. Você que está em casa nos acompanhando, para você entender o que ela falou da balancinha, que é muito interessante realmente, você vai tirar, vai colocar aqui, né? Vai tirar o peso. Isso. Bem pequeno, mínimo, geralmente mas existe. essa embalagem, ela tem 6 gramas, geralmente, e essa 8 gramas. Ela existe. Aí você vai colocar, por exemplo, os 150 de proteína ali, no caso. Isso. Você vai Aí colocar, vem de novo e tara. vai tarar de novo. Daí, Isso. Exatamente. pra você entender aí em casa como é que faz. Tô aprendendo Ela tá muito tudo, Giovana. esperta. Tô aprendendo tudo. Olha, Giovana, a gente ficou encantado de ver não só o seu trabalho aqui, não só a sua cozinha, mas também a sua dedicação. Principalmente o como é bonito, né, Padre Evandro, ver que ela alimenta as pessoas com o coração também, né? Eu acho que esse avô e essa avó tá presente aqui Então, até hoje. sim, com certeza. E acho que tudo isso faz muita diferença, porque geralmente os clientes falam, a comida de vocês é diferenciada porque tem muito colo, carinho. Tem colo. As pessoas sempre falam isso. É impressionante como a gente recebe a comida de vocês com carinho. Bom, Giovana, muito obrigada mais uma vez Obrigada, pelas dicas, porque Obrigada, não pense Padre. você aí em casa, não, que essas dicas, qualquer pessoa dá pra vocês aí de casa essas dicas, não, porque é pra você empreender realmente, é pra você a partir daí ter aquele pontapé pra começar o seu negócio, né, Giovana? O que eu digo para as pessoas é, não tenham medo. Assim, corram atrás dos seus sonhos, estudem, porque dá certo. Deus abençoa muito quando a gente faz com o coração. Amém, muito obrigado. Obrigada a você. O programa tá pra lá de especial, hein? Faça e venda com categoria, faça e venda com emoção, com histórias e também com muita sabedoria. Queremos aqui acolher Tássia Munhoz, consultora empresarial, para sabermos aí como vender o nosso produto. Pois é, porque quando nós pensamos em vender comida, né, Tássia, a gente logo pensa aí nos preços dos ingredientes, né, o preparo dos pratos, as fotos para divulgação, mas a gente às vezes não sabe como fazer isso. Sim. Como lidar com tudo isso. E o marketing ele é extremamente importante também para dar visibilidade para o negócio. Por Sim. isso, bora para essa conversa mais que especial, né, Padre Muitas Evandro? dicas hoje aqui, hein? Muitas dicas para o seu Faça e Venda.
É isso aí, porque quem não é visto não é lembrado, né? E o marketing, ele vai trazer essa visibilidade para o seu negócio, ele vai fazer o seu cliente desejar o que você vende e aí você vai conseguir aumentar suas vendas, né? E muita gente, quando pensa em marketing, pensa em investimento alto. Não, mas eu não, né, eu tenho que investir muita coisa, etc. Às vezes o feito é melhor que o perfeito. Então a gente começa pelo básico. Olha. E já consegue Uma atingir, dica de ouro aí, ó. né? De ouro mesmo, Padre Evandro. Bora começar então para as coisas práticas aqui. Vamos lá, então. Então, tem 3... Quando a gente for precificar, eu vou achar o preço em si, tem 3 pontos principais que a gente precisa aqui. Primeira coisa, eu preciso identificar os custos totais aqui da minha produção, do produto que eu estou vendendo, né? Então, todos os ingredientes ali, somados, quanto que deu, quanto que custou para mim essa receita, esse produto, né? E aí, como a chefe também comentou, a importância da padronização. Primeiro, porque o cliente quer comer hoje e amanhã quer sentir o mesmo sabor, né? E segundo, porque se eu começo a mudar a padronização, esse preço que eu calculei já não vai mais valer. Então, é importante a padronização. Então, qual que é o custo total aqui dos meus ingredientes, tá? Então, vamos colocar aqui que os custos totais para a gente fazer essa receita inteira deu R$80. E deram 8 porções. Então, R$80 dividido por 8 porções, então eu tenho R$10 a unidade. Então, eu vou encontrar o preço de uma unidade. Então, o meu custo total aqui vai ser de R$10, certo? Certo. Opa, pessoa errando já. R$10 aqui, né? A vírgula veio cair no lugar errado aqui, mas vocês entenderam. Não tem problema. Depois, o segundo ponto extremamente importante aqui na precificação é as despesas variáveis. O que é a despesa variável? É aquele gasto que só acontece quando eu faço uma venda. Então, por exemplo, eu vou passar lá, meu cliente vai passar no cartão. Meu cliente vai passar no cartão, a operadora da máquina do cartão vai me cobrar 3%. Só que ela só vai me cobrar a partir do momento que eu fizer a venda. Se eu não faço, ela não realiza. Então, por isso que é despesa variável. Outras despesas variáveis pode ser, por exemplo, o imposto da nota fiscal. Se eu emito uma nota fiscal, aquilo tem um imposto, que ele só acontece quando eu vendo, porque eu emiti a nota. Então, eu vou colocar... Delivery. A entrega e o delivery a gente coloca depois. Tá. Isso, porque é um adicional ao preço para um serviço adicional que eu estou prestando. Uhum. Então, aqui nesse caso, eu vou somar tudo isso. O imposto da nota fiscal, o percentual da máquina do cartão. Se eu, por exemplo, vendo via iFood, né, aplicativos de comida no geral, eles também cobram uma taxa cada vez que você faz uma venda. Essa taxa precisa vir aqui também, tá? Então, vamos supor aqui que a gente tem uma taxa de 3%, por exemplo. E depois eu vou colocar aqui a margem desejada para aquele produto que eu estou vendendo, tá? Uma pergunta muito comum que as pessoas me fazem é se existe uma margem padrão, uma margem ideal. Existe a margem perfeita? Não existe a margem perfeita, porque cada negócio é um negócio. Eu tenho um objetivo com o meu, você tem um objetivo com o seu, a gente tem objetivos diferentes, estruturas diferentes, então cada negócio possui uma margem de acordo com o objetivo que ele quer atingir, de acordo com o planejamento que ele quer atingir. Mas, em média, essa margem aqui, para alimentação, ela pode variar entre 50% a 60%. Tá? Então, para quem está começando aí, 50%, 60% é uma boa margem para começar, tá? E aí, agora, a gente vai começar uma continha matemática para a gente encontrar o famoso markup. Porque o markup, ele é muito dito, né? Mas pouco conhecido Elaborado. a sua funcionalidade. É, Exatamente. Todo mundo fala assim, sabe o que você faz markup? Multiplica por 3. Aí esse 3 é o markup. Só que o que as pessoas esquecem é que uma vez que cada negócio possui uma estrutura, um objetivo e etc., eu não posso pegar um markup genérico e falar multiplica por 3, multiplica por 2, porque eu não sei de onde veio aquele 3. Quais foram as informações que foram utilizadas para criar aquele 3, né? Então, eu tenho que calcular o meu markup. Então, como que eu vou chegar no meu markup? Primeira coisa, eu vou somar essas duas informações aqui, ó. Despesas variáveis com a informação da margem desejada. E aí, eu vou ter aqui 53, certo? Então, eu vou fazendo uma continha. A primeira continha eu vou fazer 100 menos 53. Que vai ser igual
a 47, certo? Depois eu vou pegar esse 47, eu vou fazer 100 dividido por 47. 100 dividido por 47 vai dar, se eu não me engano, se alguém puder imaginar. 100 dividido por 47. Aqui eu tenho que dizer pra você uma aqui coisa, ao vivo. Tássia. Aqui a gente, além disso, aqui ainda a gente lida com o pessoal não de exatas. Não então... de exatas, é. 2,13. Mas aqui 2,13, muito bem. Tá bom de cabeça. Você viu? É o ponto, é o ponto, é o ponto, é o ponto. Muito bem. 2,13, né? Então, 2,13 aqui é o meu markup para o meu negócio, para esse produto que eu vou vender. Porque cada produto, como ele pode ter uma margem diferente, como aqui, por exemplo, eu vou usar a maquininha, mas como eu vou vender no aplicativo, as despesas variáveis vão ser diferentes. Então, meu markup vai mudando. E eu preciso ter consciência disso. Eu não posso calcular o markup uma vez e multiplicar por tudo. Tá, me surgiu uma dúvida aqui que foi Claro. interessante. A hora que você falou, você estava falando a respeito do... O custo total foi 80. Deu Certo. 8 porções, você dividiu por uma e deu 10. Isso. Você vai calcular sempre o valor de uma unidade de venda ou do custo total mesmo? Nesse caso aqui, como eu quero achar o preço unitário, então eu vou calcular sempre o valor unitário, Unitário. tá? E aí, assim, para cada produto, eu vou fazer essa mesma conta. Pego lá a ficha técnica de que eu usei ali, da minha receita, de cada produto, de cada quantidade. Chego no meu custo total, adiciono embalagem, que é super importante também aqui, e divido pela quantidade que rendeu, tá? Bacana. Aí eu cheguei aqui no meu markup. Esse é o markup ideal para eu atingir a minha margem de 50%, né? E pagar essa despesa variável aqui de 3% e não dever ninguém. O que eu faço com isso agora? Eu multiplico pelo custo total. Então, se eu tenho um custo total de R$10 e um markup de 2,13, agora ficou fácil eu achar meu preço. Então, o meu preço, para eu atingir esses objetivos aqui, ele vai ser de 21,30. Então, esse daqui é como se ele fosse o preço mínimo, vamos dizer assim, para eu atingir esses objetivos. Porque lembra que eu falei da questão da valorização? Se meu cliente valoriza o que eu faço, valoriza o que eu vendo, ele entende, né, os benefícios, o diferencial do meu produto, é disso daqui para cima. Né? E eu já atingi todos os meus objetivos, consegui a minha margem, tô lucrando no meu negócio. Olha que interessante, né? Muito legal, Padre Evandro. Bacana, gostei. Gostei bastante. E é interessante a gente falar sobre tudo isso para você, porque, ó, chegamos no preço, certo? Mas você só vai atingir aí este preço, só vai conseguir deste preço para cima se você investir no seu marketing, na qualidade do seu produto. Sim. Então as duas coisas andam muito juntas, né? Andam muito juntas. Uma coisa não vai, como eu comentei, quem não é visto, né? Quem não é visto não é lembrado. Mas se eu lembrar também, as pessoas lembrarem, não tiverem uma boa memória de mim, elas não vão voltar e elas não vão comprar. Muito obrigado, Tássia Eu Munhoz. que agradeço, gente. Muito obrigada. Foi uma aula. Uma e aula aí cada incrível. um pode buscar o seu no Face Venda aí. Verdade, verdade. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Mais uma vez pela presença e por contar pra gente essas dicas importantíssimas, inclusive, pro seu Face Venda. Agora, outra dica importante ou dicas importantes pro seu Face Venda é seguir sempre as normas da vigilância sanitária. E a gente, inclusive, vai acompanhar agora, Padre Evandro, algumas dicas. Vamos lá. Boa tarde, Padre Evandro. Boa tarde, Bianca. Eu sou a Gabriela Gibin, sou nutricionista especialista em segurança alimentar e qualidade dos alimentos. Sou consultora da empresa 3A e hoje eu vim aqui dar algumas dicas para você que é do setor de alimentos ou gostaria de iniciar nessa nova área. Uma das coisas que eu acho muito importante para a gente iniciar essa nossa conversa é a procura de um profissional habilitado, um profissional que vai capacitar seus colaboradores, que vai te auxiliar na documentação necessária. E aí agora eu separei alguns tópicos que eu acho importante para a gente garantir um alimento não só de qualidade, mas um alimento seguro para o seu cliente. Primeiro a gente pensa no local onde é produzido esse alimento. Esse local deve seguir todas as exigências da vigilância sanitária. Depois a gente pensa na questão da vestimenta, dos uniformes.
Esse uniforme deve ser de troca diária, sempre higienizado. E aí a pessoa que está manipulando os alimentos ou que está em contato ou na área onde é produzido deverá sempre, a todo momento, estar utilizando uma touca de proteção dos cabelos. Além disso, está utilizando um sapato antiderrapante para não correr o risco de quedas. Nunca utilizar nenhum tipo de adorno, brinco, piercing, aliança, correntinha. Isso é um risco de contaminar o alimento. Então, nenhum tipo de adorno é autorizado a ser utilizado enquanto há manipulação de alimentos. Depois, quando a gente pensa na manipulação mesmo dos alimentos, a gente tem que tomar alguns cuidados. Por exemplo, descongelamento de carne. A carne não pode ser descongelada em temperatura ambiente, ela só pode ser descongelada sob refrigeração ou diretamente na panela ou em micro-ondas. Então, em temperatura ambiente, num balde com água ou até mesmo em água corrente, como era feito antigamente, é proibido. A gente corre muito risco de proliferação de bactérias. Aí depois, pensando em legumes, frutas e verduras, a gente tem que fazer higienização e deixar em imersão com um produto clorado. E aí sempre seguir o tempo que o fornecedor, né, que o produtor daquele produto indica. Depois disso, uma coisa que eu acho muito importante é sempre tomar cuidado com o volume de produtos que você vai trabalhar naquele momento. Tentar trabalhar com volumes menores para que esse tipo de alimento fique menos tempo em temperatura ambiente, que é uma temperatura favorável para a proliferação bacteriana. Após que o produto após que o alimento fique pronto, é importante que ele fique em banho-maria ou naqueles richôs ou em buffet térmico, sempre mantendo uma temperatura quente para garantir que o alimento fique na temperatura correta para que não haja a proliferação bacteriana. Fazendo nossa tarde de domingo mais doce, queremos aqui trazer Regiane Araújo de Marques, fazer um bolo de churros e trazer uma história de superação no Faça e Venda. Seja bem-vinda. Obrigada, padre. Obrigada, Bianca. É um prazer estar aqui com vocês e poder dividir um pouquinho, né, de como eu entrei no mundo da confeitaria, no mundo doce, como o amor me trouxe até esse mundo, né? Porque é muito comum que o empreendedorismo nasça com a maternidade. E foi assim que aconteceu comigo. E eu vim dividir essa história com vocês, com muito carinho. Tá. Então, antes da gente começar aqui, eu quero saber o seguinte: por que você disse esse, então, que chegou com amor? É porque doce adoça a vida da gente também? Doce adoça, doce é memória afetiva, né? Quem que não tem uma memória gostosa de um bolo que comeu na casa da avó, na casa da mãe? Então, o meu trabalho é esse, é trazer esse aconchego, é trazer a memória da minha família, da minha casa, de como eu coloco a mesa para as minhas filhas, para o meu esposo, e eu trago isso para a vida dos meus clientes. E falar de empreendedorismo, esse afeto, esse carinho, viajou alguns quilômetros. Viajou. De Minas para cá. De Minas para cá. Para Taubaté. Exatamente. Conta essa trajetória pra gente. Eu nasci na cidade de Passa Quatro, lá eu cresci, né? Me casei bem jovem, com 18 anos, tive as minhas filhas, são gêmeas, né? Então já fui agraciada de cara com 2 bebezinhos, uma dupla, 2 menininhas. E a minha vida foi sempre bem difícil, a minha origem é de uma origem bem humilde. Meu marido e eu trabalhamos bastante, sempre trabalhamos, mas a gente tinha um sonho e um objetivo, que as minhas filhas pudessem ter acesso ao ensino superior. E como a minha cidade, que eu amo, Passa Quatro, é muito pequenininha e por ser tão pequenininha, sem recursos, a gente pensou, a gente precisa sair daqui para algum lugar. E o que a gente fez? Foi pedir orientação de Deus, né? Deus falou comigo através da palavra dele, em Isaías, que era para eu alargar as tendas, Uau. né? Soltar as estacas e alargar as tendas. E eu entendi que eu ia sair daquela cidade, não sabia como. Mas Deus é bom, abriu as portas de emprego para meu marido em Taubaté e nós nos mudamos para lá no ano de 2010. A gente teve uma conversa, a gente tinha 7 anos para mudar de vida, para que as meninas tivessem condição de estudar. E a gente se mudou em 2010, nós estamos agora entrando em 2023 e, para a glória de Deus, para a honra dele,
elas concluíram a faculdade no final do ano passado. Parabéns. Parabéns, parabéns. Então, a minha história é assim, com elas muito pequenas, com a nossa luta, eu comecei a fazer os doces para ajudar no orçamento familiar. Isso foi um prazer a vida inteira, mas eu sempre trabalhei como CLT. E depois que mudei para Taubaté, voltei a fazer os doces, empreender com doces, e do final de 2016 até hoje é a minha única fonte de renda. E quem quiser, então, conhecer os seus doces de Taubaté, onde que é, como que é? Bom, eu estou no bairro Bonfim, em Taubaté, trabalho num ateliê na minha casa, né? Então, eu trabalho entregando por encomendas. Eu tenho uma rede social, que é o Instagram, que hoje é o local onde as pessoas estão me encontrando, onde vocês me encontraram. É @docerê confeitaria artesanal, tá? É doce com i. Docerê confeitaria artesanal. Bacana. Vamos então para o nosso doce do dia. Porque eu estou encantada com a beleza desses bolos e eu tenho certeza que vai passar dicas ótimas para quem está em casa também. Ah, com certeza. Bom, o objetivo de hoje é falar, quero vender comida, né? Eu sou muito grata aos bolos, porque eles são a minha fonte de renda e são uma forma de levar amor. E eu vou começar ensinando para vocês, né? Para vocês aqui, para vocês de casa, a fazer um desmoldante caseiro. Às vezes a gente sofre um pouquinho, né? Para untar a forma, para E o tirar. suspense para tirar? Fica tudo assim, né? E o suspense para tirar? E untar é uma coisa chatinha, né? Não é todo mundo que gosta. Então, nós vamos usar 3 ingredientes muito simples e a forma de fazer é muito prática. É uma parte de cada um. É óleo vegetal, farinha de trigo e manteiga. Nós vamos misturar esses 3 ingredientes. Posso, padre? Misturar. Aqui. Nós vamos colocar aqui num recipiente esses 3 ingredientes e vamos simplesmente misturar. E o desmoldante também no mercado, às vezes o preço é lá O em preço cima, é né? salgadinho. Além do preço, eu fico imaginando as pessoas que estão nos acompanhando. O Brasil é bem grande. Pode ser que essas pessoas não tenham também acesso ao desmoldante. Exatamente. Muita gente nunca ouviu falar do desmoldante em spray, que é bem comum. E farinha, manteiga ou margarina, tá? Se quiser usar também pode. É super fácil de encontrar, né? A gente usa um pincel aqui para aplicar, mas na sua casa você pode aplicar com a mão, com papel manteiga, com o que quiser, tá Papel bom? toalha que eu ia falar hoje. Isso, papel toalha. Eu falei manteiga, né? Papel Eu toalha. ia falar papel toalha, eu falei, não, tem um pincelzinho aqui, tá bom, tá bom. Olha como a camadinha fica belezinha. Olha, fica mesmo. Fica super tranquilo, né? Solta direitinho o bolo, não dá problema. E é super fácil e rápido de fazer. Por que que a gente começa com isso? Porque nós, quando estamos na nossa produção, a gente vai adiantar as etapas. Uma das etapas que a gente vai adiantar é untar as formas. Aqui a gente está fazendo uma, né? Mas às vezes em Lá casa são a gente dúzias. vai fazer muitas. E Deus abençoe que na sua casa você faça muitas e muitas e muitas. A gente vai reservar a forminha, vai deixar ela aqui, tá? Nossa forma estando pronta, nós vamos passar para o nosso bolo. E o que a gente faz para facilitar, não esquecer de nenhum ingrediente? A gente separa todos os ingredientes porcionadinhos. Nós vamos colocar, primeira etapa, na nossa batedeira, os 3 ingredientes, que são os ovos, o açúcar. A gente está usando açúcar refinado, porque ele mistura melhor, tá? A nossa receita está no Instagram. E a manteiga. Estou usando manteiga. Existe uma diferença, tá? Na receita, quando ela é feita com margarina ou com óleo. No caso, são coisas diferentes. Então, aqui a nossa receita vai usar manteiga. Nós vamos emulsionar e bater até ficar um creme mais clarinho e fofo. E, inclusive, eu notei que você colocou na velocidade máxima, né? Exatamente. Eu coloquei na velocidade máxima para que a gente tivesse mais rápido, né? Essa massinha fofa. Ficou uns pedacinhos aqui, ó, que eu estou juntando
tá? Misturando manualmente. Estou misturando manualmente Aí, para que ficasse essa massa fofinha, tá? Ela precisa estar bem homogênea. Precisa estar bem homogênea. Aqui, nessa misturinha, eu vou adicionar... Eu posso misturar a canela aqui no trigo ou eu posso jogar ela aqui direto. Canela. Tá? Canela. A farinha de trigo, eu vou alternar com o leite. Uma coisa importante é que a farinha, ela pode vir com mais ou menos umidade. Então, a gente tem uma quantidade na receita, mas vá colocando aos poucos, porque pode ser que, se já chegar no ponto, sobre um pouquinho, umas 2 colheres, Entendi. uma colher de farinha de trigo ali, tá bom? Eu vou alternar e misturar manualmente. Tem um fouet aqui do meu lado, mas eu já estou aproveitando o próprio garfo da batedeira. Isso, já tá. Tá? Já no suja um sangue. só, né? Tá Porque no sangue. lavar a louça depois é triste. A gente mistura um pouquinho de cada. Tá cheirosa a massa. Tá cheirosa mesmo. A canela dá um perfume bom, né? Aqui, ó, ela já tá ficando mais pesadinha. É uma massa mais pesadinha mesmo, tá? E eu deixei esse restinho porque eu coloquei um pouquinho mais de leite. Então, a consistência da massa é essa. Eu vou pedir pra você fazer o seguinte, ó. Faço. Tem esse moço aqui, ó. Cinegrafista aí. Vira um pouquinho pra Vira. ele Puxa. e mostra aí. Massa. Isso, dá uma Aqui, ó. mexida, essa Suba, puxada pra suba, quem tá em suba, casa aí. ver legalzinho. Isso. Esse é o ponto da massa, tá ok? Depois que ela já está assim, a gente vem e coloca o nosso... O pulo do gato, o Isso, fermento. é o nosso fermento. Que se a gente esquecer, Aí não vai, tem bolo. vai ficar 7 A socos. gente só mistura de novo. Tá prontinha nossa massa. Cuidado para misturar bem, para o fermento incorporar em toda, né, em toda a mistura. Aqui. A gente vai resgatar a forminha que a gente untou, que já tá prontinha, e colocar a nossa massinha aqui. Posso virar assim? Aqui. Olha que massa linda. Fica uma massa bem cremosinha. E, gente, essa massa ela é bem suave no açúcar. Depois que passar as quantidades, né? Vocês vão ver que não tem muito açúcar. Por quê? A nossa cobertura já é doce. Era isso que eu ia falar, porque daí se você coloca muito açúcar aí na cobertura também, daí vai ficar muito doce, né? Exatamente. Qual o tempo de forno? Aproximadamente 35 a 40 minutos no forno. Mas forno é igual marido, cada um conhece o seu. E tem que ficar de olho, senão. Tem que ficar de olho. Pode ser que varie um pouquinho. A técnica do enfiar o garfo, o palitinho, funciona da mesma forma? Funciona do mesmo jeito. Ele não fica super moreninho. É uma massa que ela não fica bem morena, tá? Espetou o palito, a pontinha da faca, tá ok. Uma coisa que a gente faz para ver também, que é uma dica para quem quer fazer bolo, quando você encosta em cima da massa e o seu dedo não afunda, igual um travesseirinho, tem uma resistência, já tá legal. Já tá legal. Tá bom? Nós temos um pronto. Nós temos a nossa mágica. Ah, olha aqui, ó. E o que a Rê desmoldante. falou. Vamos ver o desmoldante se é bom. Vamos ver o desmoldante agora, hein? Olha o que a Rê falou. Ela realmente não fica tão moreninha, né? Não. E ela é uma massinha mais firme mesmo, porque ela é parecida com churros. Sim. Realmente a ideia é essa. Vamos virar. Eu coloco o prato acima e viro ao E contrário. agora? Vamos ver o Tchan, desmoldante aí, tchan, hein? tchan. Olha. Oh! Parabéns. Aqui está. Bom, gente, nosso bolo está pronto. A cobertura é muito prática. Como a proposta era falar de vender, eu quis trazer uma proposta mais tranquila para quem está em casa, sem muitos preparos, sem muita etapa. Até para início, né? Muitas pessoas estão nos acompanhando, vão começar a Isso. vender agora, ou né? A empreender agora. Cobertura, como que Exatamente. você faz? Eu peguei o leite condensado, aquele de latinha, tá? O leite condensado integral, e cozinhei por 45 minutos. Coloquei ele por 45 minutos depois que a panela de pressão começou a apitar, Ah. a
chiar, né? Bem consistente. Ele é bem consistente. Eu vou mostrar para vocês como que ele fica. Olha, ele é bem firme. Sim. Se você deixar menos tempo, ele também fica gostoso e mais molinho, tá? Eu gosto de deixar ele mais escuro e mais consistente porque ele fica com mais gosto de doce de leite. Fica com menos gosto de leite condensado. E com o povo mineiro tem que... Mineiro gosta de um docinho de leite. Um docinho de leite. Exatamente. E eu faço uma diluição de creme de leite no doce de leite. Porque aí, ele, desse doce pastoso, gostoso demais também, ele vai passar a ser um doce cremoso. E fica também menos doce, né? Exatamente. Eu gosto de dar uma quebrada nesse doce. Olha que Então, olha como que ele fica. Ele fica bem cremosinho. Aqui não tem Maravilha. segredo, nós vamos cobrir o nosso bolo com ele, tá? Eu deixei nessa posição, com o fundo do bolo para cima, porque se for fazer uma decoração é mais fácil, Ah, tá. tá? Mas se você quiser fazer um naked cake ou algo assim, dá pra poder virá-lo. Dá para virar, dá para fazer de outras formas, tá? E a forma de colocar a cobertura vai ficar a critério de quem, né, quer decorar. Confeitar. A gente pode confeitar fazendo gotinhas que vão parecer pétalas depois, Olha. né? A gente pode fazer isso. Ou a gente pode simplesmente jogar em cima. Fica a critério de quem está fazendo e da sua clientela, né? Se você vai fazer para vender, uma coisa importante que a gente viu aqui na anterior, né, falando sobre precificação, é o tempo que a gente leva para confeitar um bolo. Isso também é uma coisa importante na precificação na confeitaria, né? Então, quanto mais trabalhosa a Se valorizar decoração, também. mais tempo a gente vai levar. Mas Olha. a gente vai ter um produto mais bonito. E o nosso cliente, com certeza, vai ficar super feliz de ter na mesa dele um bolo todo trabalhado com amor, com carinho, com jeitinho, né? Se a Regiane olhar a história dela, que escutou Deus falando para ela largar as tendas, até hoje, que palavra você resume a sua história? A minha providência. Providência divina. Providência divina. Ô padre, toda a minha vida, desde que eu me entendo por gente, eu percebo as etapas, as coisas acontecendo e se evoluindo na providência de Deus. Sempre que eu tinha uma necessidade, eu via Deus abrir a porta no momento que eu precisava, do jeitinho que eu precisava. O face venda é importante, mas colocar Deus à frente, acho que é o pulo do gato. Não existe face venda que dê certo sem Deus na frente, né? Ele é o segredo. E Rê, eu queria que você aí de casa desse uma olhadinha nesse moço que tá ali, ó. Padre Evandro, que ele ficou com os olhos cheios de lágrimas aí, emocionado de ver você falando lá. É a verdade, né, padre? É gostoso, né? Gostoso ver que o outro tá dando certo, né? Acho que é isso. Com certeza. Parabéns pela sua história, viu? Muito obrigada. Por partilhar com a gente. Muito obrigada, eu que agradeço. Tá lindo aqui, parabéns pela receita de vida, Muito obrigada. pela receita divina. E agora vamos para a bênção dos alimentos. Queremos agradecer essa tarde gostosa de domingo e hoje aqui com as mulheres empreendedoras. Nós temos uma dívida aí com as mulheres na história. E acho que hoje aqui foi providência divina. Trazer essas mulheres com garra, com determinação. Quem sabe é você também que está no sofá aí com seus sonhos, você possa correr atrás. E tudo isso com Deus. Deus à frente, esse Pai Nosso. Aqui tem outras denominações religiosas e religião. Nós queremos que suba aos céus um Pai Nosso, dizendo que o amor vale a pena, que o amor fale mais alto em nossas vidas. Pai Nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Deus abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado pela oportunidade, Regiane, Tassi e Giovana, por essa tarde gostosa de domingo.
Obrigada mais uma vez pela presença de vocês aqui hoje. E eu tenho certeza que as histórias que nós ouvimos aqui inspiraram, sem dúvida nenhuma, as mulheres e todos que querem empreender aí em casa também. Obrigada pela sua participação também aí do outro lado da telinha com a gente. Chegou a hora de comer, né? Bora lá? Tá uma delícia. Tá uma E a delícia. crocância, e a crocância. E não precisa ser nem por gentileza, E viu, a Ju? Tá crocância. ótimo. Tá muito saboroso aqui. Domingo que vem, às 13 horas, aqui na TV Aparecida. Tchau, tchau.